Nós vamos receber o servo de Deus, pastor Jonas, nosso preletor desta noite. Aplauda Jesus com alegria. Louvamos ao Senhor Jesus, amém? Estamos felizes com o Senhor, aleluia. Hoje comemora-se a Páscoa, o dia da ressurreição. Para todo crente é um dia especial. Orávamos ali com os irmãos antes do início do culto. Eu falei que hoje era um dia sumamente importante, que todo cristão deveria estar na casa de Deus, agradecendo a Deus pelo sacrifício e pela vitória que Ele nos deu através do sacrifício, do sangue derramado. E eu tenho certeza que esta noite nós não sairemos daqui como chegamos. Sairemos daqui mais fortes, amém? Mais fortalecidos, mais crentes, mais felizes, mais cheios da graça do Senhor. Aleluia! Quantos podem dar glória ao Senhor? Aleluia! Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. E o Senhor coloca uma palavra no meu coração esta noite: as 3 vitórias da cruz. As 3 vitórias da cruz. Amém? Podem dizer comigo, repetir? As 3 vitórias da cruz. Aleluia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 17, 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os nossos olhos, os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, da esperança, da herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, ao qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais. 21. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Amém? Podem assentar-se em o nome de Jesus. A grandeza da cruz. Nós podemos ver pela palavra do Senhor que o mesmo poder de Deus, Pai, Ele usou o mesmo poder na ressurreição, e esse mesmo poder age em nós, os que creem nele. Amém? O mesmo poder que Deus ressuscitou Jesus de entre os mortos, age em nós, os que cremos nele. O poder do crer, queridos irmãos, quando cremos que Jesus ressuscitou de entre os mortos, nós estamos seguindo, estamos chamando para dentro de nós o mesmo poder ao qual Deus ressuscitou Jesus de entre os mortos.
esse poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos, é o mesmo poder que age em nós, os que creem nele. Aleluia! Compreenderam a palavra do Senhor? Pegaram? Aleluia! Esse poder está agindo dentro de nós, no meio da igreja do Senhor. As 3 vitórias da cruz. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos não Cristo morto, mas sim o Cristo ressurreto, o Cristo ressuscitado. Mas para chegar até a cruz, Jesus venceu alguns obstáculos, mas ele venceu muitos, como homem semelhante a nós. Jesus era 100% homem, Jesus tinha 100% a natureza humana, mas também Jesus tinha 100% a natureza divina. Quando vimos que Jesus, na natureza humana, ele nasceu, ele cresceu, ele trabalhou, ele sustentou a casa após a morte do seu pai. Jesus teve uma profissão, Jesus trabalhou, Jesus construiu móveis, casas, Jesus construiu muitas coisas na sua carpintaria. E um dia estava conversando com um irmão, que é carpinteiro também, e diz assim para ele: como seriam os móveis de Jesus, né? Alguém já pensou nisso? Às vezes, o carpinteiro vai lá, mede, coloca o esquadro, esquadrinha. Tem irmão que está trabalhando comigo, a gente está fazendo serviço lá em casa, e ele é criterioso, ele diz que tem que medir 3 vezes a mesma coisa, para ter certeza e convicção. E eu fico pensando, na natureza humana, Jesus construindo, na sua carpintaria, os móveis, talvez uma mesa, talvez um balcão. E eu fico pensando, eu acredito que os móveis que Jesus construía eram perfeitos. Ele tinha plena sabedoria, o pleno entendimento e o pleno conhecimento estavam dentro dele. Mas ele era humano. Na natureza humana, na morte de Jesus, a primeira vitória que Jesus venceu foi o mundo. A vitória que vence o mundo. Algum tempo desses, Deus me deu uma palavra: qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. E qual é a fé que vence o mundo? A fé que Cristo ressuscitou de entre os mortos, aleluia, e que está vivo na presença de Deus e intercede por nós. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Jesus venceu o mundo. E nós vemos que Jesus, lá em João capítulo 16 e versículo 33 diz: eu venci o mundo e vós vencereis também. Por que Jesus venceu o mundo? Porque ele trilhou um caminho aqui no mundo. 33 anos e meio, 3 anos e meio de ministério, mas ele caminhou, ele teve família, ele teve irmãos, e em tudo isto, a Bíblia diz que Jesus foi testado, porém, Jesus não pecou. No livro de Isaías, capítulo 53, diz que ele era um homem semelhante a nós, experimentado nos trabalhos. Ele foi experimentado nos trabalhos, ele foi experimentado na vida, porém Jesus venceu em todos os quesitos. Isto é uma lição de vida para nós cristãos que estamos caminhando aqui na terra. Muitas pessoas não conseguem vencer o mundo.
Muitas pessoas não conseguem vencer o convite dos prazeres. Muitas pessoas não conseguem vencer o seu ego, Muitas pessoas não conseguem vencer a si mesmo. Muitas pessoas não conseguem vencer as tentações. Muitas pessoas não conseguem vencer o pecado. Por quê? Porque é uma luta do mundo. E nós estamos no mundo. Mas Jesus, quando disse: eu venci o mundo e vós vencereis, isso nos dá uma força, porque quando Ele morre e derrama o seu sangue, Ele está dizendo: eu venci, eu estou entregando agora aqui, aleluia, o meu sangue, que quando vocês estiverem passando por momentos difíceis, lembre-se que o meu sangue foi derramado na cruz, por você também. Jesus venceu o mundo, e nós também vencemos o mundo. Mas como podemos conseguir combustível? Como podemos conseguir alguma situação em que nos deixa mais forte para podermos vencer o mundo? A Bíblia diz que pela nossa fé nós vencemos o mundo, aleluia. E como adquirimos fé? Ouvindo a palavra do Senhor, aleluia. Quando ouvimos a palavra do Senhor, adquirimos fé, e essa fé nos fortalece, e é a fé que faz nós vencer todas as coisas, todas as ofertas do mundo. E como é difícil isso. Como é difícil vencer a nós mesmos. Como é difícil vencer a nossa carne. Como é difícil vencer as nossas vontades. Como é difícil vencer tantas coisas neste mundo. Mas aqui, pela morte de Jesus, Ele nos deu o poder para vencermos o mundo. Aleluia! Quantos querem vencer o mundo esta noite? Poder para vencer o mundo. A segunda vitória, vitória sobre a dor e o sofrimento. Aleluia. Eu estou olhando aqui, estou vendo pessoas que venceram a dor e o sofrimento. E a dor muitas vezes não é a dor na nossa carne, mas é a dor da alma. O sofrimento muitas vezes que a nossa carne sofre, por alguma anomalia, por algum problema de saúde, por alguma coisa que nos acometeu, e a gente fica sofrendo. E a Bíblia diz que Jesus venceu a dor e o sofrimento. Pastor, eu ando muito estressado, eu estou com uma dor dentro de mim, algo no coração. A Bíblia diz que Jesus sofreu um estresse enorme ali no Getsêmani. Tamanho foi o estresse emocional que Jesus teve, que a ponto dele ver o seu sofrimento ali, como uma filmagem passando. A Bíblia diz que o seu suor tornou-se em gotas de sangue. Tamanho foi o sofrimento de Jesus antes do Gólgota, que ali o nível de estresse tremendo tornou-se o seu suor em gotas de sangue, porque ele estava vendo o sofrimento que ele ia passar. Talvez você esteja vivendo um sofrimento, talvez você já viveu um sofrimento, talvez você já viveu uma dor, mas não se compara ao sacrifício de Jesus na cruz. Às vezes nós reclamamos por tão pouca coisa. Eu estou dizendo para você que Jesus sofreu algo muito maior por nós e venceu a dor e o sofrimento. Isaías dizendo lá no capítulo 53, versículo 1, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem deu crédito à pregação?
Talvez muitas vezes nós estamos falando, muitas vezes foi falado sobre o sacrifício da cruz, mas muitos não deram crédito, muitos não abriram o seu coração e ainda não entenderam o sacrifício da cruz. E este sacrifício da cruz foi para que eu e para você estivéssemos aqui essa noite, adorando o nome do Senhor Jesus. Jesus já levou as tuas dores, as tuas angústias, os teus sofrimentos na cruz, aleluia. E quando olhamos para a cruz, nós vimos que ali, aleluia, o leão da tribo de Judá venceu todas estas. Aleluia! A dor e o sofrimento, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, e as nossas enfermidades levou sobre si, e nós os reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimido. Quando olhamos para a cruz, nós vemos o sofrimento de alguém. Quando olhamos para a cruz, muitos olham e dizem assim: pobre de Jesus que sofreu. Quando olhamos para a cruz, alguém pode dizer assim: Jesus sofreu tanto. Mas não entendem que aquele sofrimento que ele estava sofrendo significa que você está aqui por aquele sofrimento. O sofrimento de Jesus na cruz foi a nossa vitória. Talvez por pena você dissesse assim: não, tira ele da cruz. Mas era necessário o sofrimento, era necessário o derramar do sangue, era necessário tudo aquilo que ele passou, para que eu e você pudéssemos exercer o poder de sermos feitos filhos de Deus, aleluia, de sermos filhos de Deus, de sermos herança do Senhor. Foi pelo seu sangue, foi pela sua morte na cruz do Calvário. Sofrimento, agonia e dor. O caminho da cruz foi para testemunho de todos que estavam vendo, a todos que estavam ali olhando, e aqueles que também caminharam com Jesus, que seguiam Jesus de longe. O caminho da cruz, o caminho do Gólgota, a cada passo que ele dava era uma vitória que ele estava travando ali. E não pense você que ele não pensou em desistir. Não pense você que também ele, como humano, não pensou em parar. E que muitas vezes nós por pouca coisa já estamos parando, abandonando o caminho da fé, dizendo: eu não vou seguir mais, a luta está tão pesada, eu vou desistir de tudo, eu vou entregar a cruz para outro e vou seguir em diante, para outro caminho, para outro rumo. A Bíblia diz que Jesus não desistiu. A sua cruz ia com ele, e cada surra que ele levava, cada laçaço, queridos irmãos, ele dizia: é por amor, é por amor, é por amor, é por amor, é por amor. E esse amor nos alcançou, aleluia. A morte, o sofrimento da cruz, aleluia, foi por amor às nossas vidas. Oh, queridos irmãos, quando olhamos, aleluia, que Jesus não desanimou, embora caindo em meio caminho, ele não parou, aleluia, foi para que nós pudéssemos caminhar, aleluia, rumo aos céus, aleluia. A dor e o sofrimento, ninguém que se diz cristão genuíno pode desistir do caminho, abandonando sua cruz. Se ele suportou todo o sofrimento por nós, também nós suportaremos todo o sofrimento, se não rejeitarmos o poder da ressurreição. Na ressurreição há poder, porque o mesmo poder
que Deus deu para Jesus na ressurreição dos mortos, esse mesmo poder está em nós, os que cremos nele. Esse poder está agindo hoje na tua vida. Esse poder hoje está agindo na tua vida. Você está tomando posse dessa palavra, aleluia. O mesmo poder que agiu em Jesus na ressurreição é o mesmo poder que age em vós, os que creem nele. Se cremos, temos poder. Se cremos, temos poder para vencer a dor e o sofrimento. Poder para vencer a morte. Terceiro, Jesus venceu a morte. Queridos irmãos, a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Todos nós caminhamos, levantamos todos os dias, vamos para o nosso trabalho, voltamos, servimos a Deus, caminhamos, mas nenhum de nós sabe o dia da nossa partida. Nenhum de nós sabe o dia em que vamos apagar aqui. Há poucos dias atrás, todo mundo assistiu pelas redes de notícias um acidente. Pessoas que estavam comprando, pessoas que estavam levando talvez um sonho, carregando dentro de um baú de uma van. Pessoas que jamais imaginariam que a poucos quilômetros de distância sua vida ia ser ceifada. Quantos amanhecem, dá uma dor no peito e caem duro, morrem ali. Quantas pessoas adoecem e mesmo no sofrimento não sabem o dia da sua partida. Por quê? Porque nós não sabemos o dia da nossa morte. Estou olhando para a Suelen, aquela moça ali, nós orávamos, e o dia que ela se acidentou, nós temos um colega, e esse colega chegou para mim e disse: o senhor sabe que eu sonhei com ela essa noite, e sonhei que ela tinha se acidentado. Vamos orar por ela. Isso a gente não sabia ainda. Quando olhamos a notícia, a Suelen tinha se acidentado, e pela mídia e pela filmagem a gente diz assim: ela morreu. Não tinha como se salvar. Mas era para que o plano de Deus fosse alcançado na vida dela. E ela hoje está aqui servindo a Deus. Por quê? Porque Deus deu uma nova chance para ela. Aleluia! Quando cremos que Jesus ressuscitou, esse mesmo poder que ressuscitou Jesus entre os mortos é o mesmo poder que age dentro de nós e nos dá oportunidades de seguirmos a Ele. E podemos entrar nas mansões celestiais. Que bom que ela deu crédito à palavra do Senhor. Que bom que ela ouviu e creu no Evangelho, e hoje está aqui agradecendo a Deus por cada minuto da sua vida. Quando cremos, nós podemos vencer a morte. E como podemos vencer a morte, pastor? A morte já foi vencida na cruz do Calvário. Por isso Paulo disse: olha, eu não tenho medo da morte. A morte, o morrer para mim é viver, e o viver para mim é Cristo Jesus. Nem a morte pode vencer aquele que tem o poder da ressurreição. Jesus venceu a morte, venceu, porque Ele ressuscitou. Quando levaram Jesus e puseram Ele num túmulo construído por José de Arimateia, e a Bíblia diz que ali colocaram Ele envolto em linhos finíssimos. Colocaram ali, e a Bíblia diz que fecharam e colocaram uma pedra.
aquela pedra significava: aqui é o fim. Daqui ele não sai mais. Quando a gente vem de um enterro, de um velório, quando guardam lá na gaveta, aqueles procedimentos todos, o pastor conhece muito bem, porque quantas vezes acompanhou. Mas o momento mais triste, o momento mais angustiante do ser humano, é quando colocam a pedra. E ali, aquele procedimento do pedreiro, colocando aquela pedra, rebocando. E ali a gente vê que as pessoas curvam sua cabeça e saem muito tristes. Porque ali significa o fim. Ali está dizendo que aqui não vai sair mais. É o último instante, é o último momento que nós podemos ter contato, talvez um pouco contato daquela pessoa que está dentro daquele caixão. Mas quando coloca-se a pedra e sai dali, entra uma angústia muito grande dentro dos corações. Talvez alguém aqui nunca teve a experiência ainda, mas terão. Queridos irmãos, quando colocaram a pedra ali, a Bíblia diz que todos saíram. Talvez a mãe de Jesus foi a última a sair. Todos se foram embora, foram para suas casas, e houve um transtorno muito grande, houve uma angústia muito grande naquele dia. Domingo pela manhã, prepararam aromas, bálsamo, para levarem ali, para ungir Jesus. Talvez alguém ia abrir o sepulcro, não sei, para as mulheres ungir Jesus. Talvez ungissem por fora, não sei como é que era. Mas a Bíblia diz que as Marias se prepararam pela manhã e disseram: vamos até o túmulo de Jesus. E quando chegaram lá, viram que a pedra estava removida. A história começava de novo, aleluia. Aquele momento começava de novo, a pedra estava removida, e um varão de branco estava lá e disse: por que procurais o que vive entre os mortos? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou, aleluia. Jesus venceu a morte, Jesus venceu a morte, e a mesma morte que foi vencida, com o mesmo poder, Jesus está nos dando essa noite, para vencermos tudo aquilo que está atrapalhando a tua vida. Oh, queridos irmãos, você tem poder essa noite para vencer também a morte. Aleluia! Jesus venceu. Oh, Ramagai. Apocalipse 1:18 diz que ele venceu a morte, e em suas mãos está a chave da morte e do inferno. Jesus desce ao inferno, desce no Hades, pastor. E quando ele desce naquele lugar de escuridão, a Bíblia diz que virou dia lá, porque Jesus é luz, aleluia, e tomou da mão do diabo: eis aqui a chave, e a chave do inferno está em minhas mãos agora. E a Bíblia diz que Jesus pregou lá, e muitos que creram, Jesus levou com ele. Pastor, Jesus pregou no inferno? Pregou. Ele não ia deixar de ter essa oportunidade. Muitos creram. Na morte de Jesus,
A Bíblia diz também que muitos túmulos se abriram e ressuscitaram, porque o poder era tão grande, o poder da ressurreição foi tão grande. Oh, quando disse Jesus na cruz, está consumado, a Bíblia diz que houve trevas naquele dia. Oh, relâmpagos e trovões. Lá no templo, a Bíblia diz que tinha um véu que separava o santuário, o lugar do Santo dos Santos. A Bíblia diz que aquele véu foi rasgado, era de linho finíssimo. Aleluia! Uma espessura muito grossa. Aquele linho foi rasgado de alto a baixo, dizendo: nós temos entrada e acesso agora ao trono do Pai, aleluia. Através de quem? Através da tua oração, através da tua humilhação, através do teu quebrantamento, através da tua fé, você tem entrada direta com o Senhor, porque Jesus venceu a morte, e você vai vencer a morte também. Ele já venceu na cruz todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas angústias estão cravadas na cruz do Calvário, e pelas suas pisaduras nós já estamos curados pela palavra de Deus. Aleluia! Jesus venceu a morte. Nós experimentamos o poder genuíno da ressurreição. É o mesmo poder que age em nós e que nos traz vitória. Vitória sobre o mundo, vitória sobre a dor e o sofrimento, e vitória sobre a morte. O crente não pode ter medo de morrer. Se a pessoa é cristão, creu em Jesus e tem medo de morrer, não podemos ter. A morte para nós é uma passagem. Podemos morrer naturalmente, o corpo físico, mas o nosso espírito volta a Deus, e a nossa alma guardam eternidade. Nós não morremos, nós dormimos. Por que dormimos? Porque um dia a trombeta vai tocar, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos que tivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Será o arrebatamento da igreja. Por que temer a morte? Por que temer a morte? Se a morte já foi vencida na cruz do Calvário, aleluia. Por isso Paulo disse: olha, para mim se morrer está tudo bem, aleluia. Eu prefiro morrer, sair daqui desse corpo e habitar nos céus. A morte, quem teme é aqueles que estão aprisionados pelo inimigo, que não tem saída, que ainda não conheceram o poder da vitória da cruz. Para isso sim, pastor, estou sofrendo, estou doente, não importa. Você já venceu a dor e o sofrimento pela cruz do Calvário, aleluia. Mas pastor, se eu morrer pela doença que eu tenho, não importa, você terá um corpo novo, você terá, aleluia, uma alegria nova, você terá uma esperança nova, você terá uma eternidade aonde não haverá mais doença. Por isso o crente já venceu todos esses obstáculos pelo poder da ressurreição. Se essa noite você creu na palavra do Senhor, eu não sei a situação que você está vivendo. Talvez você
precisa vencer o mundo. Talvez você precisa vencer a ti mesmo. Talvez você precisa vencer a dor e o sofrimento. Raiz de amargura, angústias. Jesus já venceu por ti. Talvez você esteja preocupado com o teu futuro, com o que vai acontecer com a tua vida. Descansa no Senhor, Deus tem tudo preparado no seu tempo certo, aleluia. Não precisa você se preocupar. Se você já entregou, descansa no Senhor, Ele tem o melhor para a tua vida, aleluia. Esta vitória você já ganhou pelo poder da ressurreição. Poder sobre a morte. E o último inimigo que nós vencemos é a morte. Queridos, 1 Coríntios capítulo 15 diz que a morte foi vencida. Mas a Bíblia diz também que a morte um dia será aniquilada. A morte e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre. E esta é a segunda morte. Hoje ainda Deus te deu poder para vencer todas as coisas. O mesmo poder que operou em Jesus Cristo na ressurreição dos mortos, é o mesmo poder que hoje está agindo na tua vida aos que creem que Jesus ressuscitou. Se você crê essa noite, fique de pé. Aleluia. Ora magalama surimagai. Eu sinto o poder de Deus aqui esta noite. Eu sinto que a glória do Senhor está aqui. Eu sinto também que o Espírito Santo já falou nos corações e nas vidas. Enquanto ministrava aqui, o Espírito Santo de Deus trabalhava nas mentes, abrindo corações e abrindo mentes cauterizadas, porque ainda não creem que Jesus ressuscitou de entre os mortos. Agora que você está liberto, que você está livre, comece a adorar a Deus, comece a glorificar ao Senhor, porque o mesmo poder está agindo aqui esta noite neste lugar. E se você sentiu, comece a glorificar a Deus. Mentalize aí qual é o sofrimento que está te judiando. Qual é o sofrimento que está te angustiando nesses últimos dias? O que deixou você cabisbaixo? O que é que deixou você entrar em sofrimento e angústia, em tribulação? O que é que está deixando você preocupado? Se Jesus já pagou um alto preço na cruz do Calvário, para que você fosse livre, nada pode nos separar do amor de Deus. Dizia o irmão que dirigiu essa noite: nem a morte, nem a angústia, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O que é que está te trazendo angustiado essa noite? Você já tem o poder da ressurreição, você já tem poder para vencer todos os obstáculos desta vida. Você tem poder. Aquele que creu que Jesus morreu e ressuscitou de entre os mortos, nós temos poder para vencer todas as barreiras e dificuldades. Mas nós temos que ter fé. Nós temos que ter fé. Comece a adorar ao Senhor Jesus, comece a glorificar o nome dEle.